Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos começando mais uma manhã, mais um bom dia com Deus, o nosso devocional diário. Nessa manhã eu quero te convidar para orar comigo. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor é bom, que a sua bondade nunca falha, o Senhor nunca se afasta de nós. O Senhor cuida de nós como teus filhos. Pai, obrigado. Obrigada por mais esse momento de devocional. Obrigada por mais esse dia. Obrigada por tudo que tu faz, por tudo que tu és. Obrigada pela chuva, obrigada pelo sol. Obrigada, Paizinho, por tudo, por todas as coisas. Pai, eu te peço, fica conosco, abençoa-nos, nos ilumina, traz-nos clareza, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa alma, para que possamos compreender a tua palavra nesse devocional, neste momento. Nós dedicamos essa primeira hora ao Senhor, porque nós temos sede do Senhor. Nós queremos relacionamento, nós queremos intimidade com o Senhor. Por isso, nós pedimos, fica conosco. Em nome de Jesus. Amém? O nosso devocional de hoje, ele traz aqui o título de Estratégias Bíblicas. E aí aqui ele diz assim: do mesmo modo, mulheres sujeitem a seus maridos, a fim de que, se eles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavras, pelo procedimento de suas mulheres, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. 1 Pedro 3, 1 e 2. O casamento é uma jornada que exige sabedoria, paciência e a estratégia certa para enfrentar os desafios diários. Em 1 Pedro 2, 1 e 2, somos ensinados sobre a importância do comportamento e da conduta no relacionamento conjugal. Pedro encoraja as esposas a se sujeitarem aos seus maridos, de maneira que, mesmo que eles não obedeçam à palavra, possam ser ganhos pelo comportamento respeitoso e puro de suas esposas. Isso nos mostra que nossas ações falam mais alto do que as nossas palavras. No contexto do casamento, usar a estratégia contra significa agir com amor, respeito e compreensão. Mesmo nas situações mais difíceis, em vez de tentar mudar cônjuges através das discussões ou críticas, somos chamados a refletir o caráter de Cristo em nossas atitudes. Quando escolhemos responder com gentileza, paciência e amor, estamos criando um ambiente no qual o Espírito Santo pode trabalhar e transformar corações. Que possamos sempre buscar a sabedoria de Deus para usar a estratégia certa em nossos casamentos, confiando que Ele é capaz de trazer cura e renovação onde for necessário. Eu escolho usar a estratégia certa no meu casamento, agindo com amor, respeito e compreensão, confiando que Deus é capaz de transformar e renovar nosso relacionamento. Amém? É isso. Nós precisamos ser mulheres, mulheres que levam os seus casamentos, mulheres que respeitam os seus casamentos, mulheres que têm sabedoria suficiente para conduzir os seus casamentos. É uma reflexão muito profunda, um devocional, né, muito profundo, porque o que mais toca nesse devocional é a mudança de estratégia. Do mesmo modo, mulheres sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que, se eles não obedecerem à palavra, sejam ganhos sem palavra pelo procedimento de suas mulheres. O que mais toca é a mudança de estratégia, é deixar de tentar convencer palavras e começar a testemunhar com atitudes. Pedro, ele nos lembra que muitas mudanças, muitas vezes, não é a discussão que transforma, mas é o caráter
refletindo, aquele caráter que reflete Cristo. O devocional de hoje ele vai nos convidar a sair da lógica do confronto e entrar na lógica do reino de Deus. Amor, respeito, mansidão, constância. No casamento, em qualquer relacionamento, a maior estratégia não é ter razão, é revelar Jesus nas nossas reações. E como eu gosto sempre de falar, eu falo assim, o que Jesus faria? O que Jesus responderia? Como Jesus reagiria? Que Deus possa nos dar sabedoria para escolher as respostas que geram cura e não as mais feridas, mas as respostas que nos trazem cura. São as estratégias bíblicas, né, que o Senhor vai nos trazendo para conduzir os nossos casamentos usando estratégias. Ele fala aqui, né? No contexto do casamento, usar a estratégia certa significa agir com amor. O que Jesus falaria, o que Jesus faria, porque Jesus é amor, respeito, compreensão. Mesmo nas situações mais difíceis, nós não devemos tentar mudar o outro. Ao invés de tentar mudar o outro, discussões, com críticas, nós somos convidados a refletir o caráter de Cristo nas nossas atitudes. Porque quando eu trato o outro com amor, quando eu trato o outro como Jesus trataria, não é o outro que muda, sou eu que estou mudando. E automaticamente a minha mudança gera a mudança do outro. E é isso que é mais incrível, né? Porque Cristo ele vai nos moldando. Então, quando nós escolhemos responder com gentileza, responder com paciência, responder com amor, nós estamos criando um ambiente no qual o Espírito Santo pode trabalhar, no qual o Espírito Santo pode transformar. Aí ele transforma. Porque aí ele vê que nós estamos nos colocando à sua disposição. Olha que maravilhoso, olha que lindo, né? Nós vamos nos colocando à sua disposição e nós vamos mudando. E conforme nós mudamos, automaticamente ele vai agindo. Aí parece que o outro mudou, não foi o outro que mudou, foi nós que mudamos. É a nossa mudança. Então, nós temos que ser mulheres inteligentes, mulheres sábias, para mudar as nossas falas, mudar os nossos comportamentos. E automaticamente, assim, nós mudamos os nossos cônjuges, mudamos as pessoas à nossa volta. E isso não se aplica não se aplica só ao relacionamento com o marido, sim, aplica tudo, né? A todos os relacionamentos. Lucas 22, 38, ele diz assim, 22, diz assim, estava próxima a festa dos pães sem fermento, chamada Páscoa. Os principais sacerdotes e escribas procuravam uma forma de matar Jesus, porque temiam o povo. Ora, Satanás entrou em Judas, chamado Iscariotes, que era um dos 12. Judas foi entender-se com os principais sacerdotes e os capitães sobre como lhe entregaria Jesus. Eles se alegraram e combinaram em lhe dar dinheiro. Judas concordou e buscava uma boa ocasião para lhes entregar Jesus longe da multidão. Os discípulos preparam a Páscoa. Chegou o dia da festa dos pães sem fermento, em que era necessário fazer o sacrifício do cordeiro pascal. Então Jesus enviou Pedro e João, dizendo, vão e preparem a Páscoa para que comamos. Eles lhes perguntaram, onde o Senhor quer que preparemos? Jesus lhes explicou, ao entrar na cidade, vocês encontrarão um homem com um cântaro de água. Sigam este homem até a casa em que ele entrar e digam ao dono da casa, o mestre pergunta, onde fica o aposento no qual comerei a Páscoa com os meus discípulos? Ele lhe mostrará um espaçoso cenáculo, mobiliado. Ali faça os preparativos.
E indo, acharam tudo como Jesus tinha dito, e prepararam a Páscoa. Chegada a hora, Jesus se pôs à mesa e os apóstolos estavam com ele. Então Jesus lhes disse: Tenho desejado ansiosamente comer essa Páscoa com vocês, antes do meu sofrimento, pois eu lhe digo que nunca mais a comerei, até que ela se cumpra no reino de Deus. E pegando um cálice, depois de ter dado graça, disse: Pegue e repartam entre vocês. Pois eu digo a vocês que, de agora em diante, não mais beberei do fruto da videira, até que venha o reino de Deus. E pegando o pão, tendo dado graça, o partiu e lhes deu, dizendo: Isso é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isso em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou o cálice, dizendo: Este cálice é a prova, este cálice é a nova aliança, no meu sangue derramado por vocês. Mas eis que a mão do traidor está comigo, à mesa, pois o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, segundo o que está determinado, mas ai daquele por quem ele está sendo traído. Então começaram a perguntar entre si qual deles seria o que estava para fazer isso. Houve também entre eles uma discussão sobre qual deles parecia ser o maior. Mas Jesus lhes disse: Os reis dos povos dominam sobre eles, e os que exercem autoridade são chamados de benfeitores. Mas vocês não são assim, pelo contrário. O maior de vocês seja como o menor, e aquele que dirigiu seja como o que serve. Pois qual é o maior? Aquele que está à mesa ou aquele que serve? Não é verdade que é aquele que está à mesa? Pois no meio de vocês eu sou como quem serve. Vocês são os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. E eu confio a vocês um reino, assim como meu Pai confiou a mim, para que comam e bebam a minha mesa, no meu reino. E vocês se aceitarão em tronos para julgar as 12 tribos de Israel. Simão, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E você, quando voltar para mim, fortaleça os seus irmãos. Porém, Pedro respondeu: Estou pronto para ir com o Senhor, tanto para a prisão como para a morte. Mas Jesus lhes disse: eu lhe digo, Pedro, que antes que o galo cante, você negará 3 vezes que me conhece. A seguir, Jesus perguntou aos discípulos: quando eu os enviei sem bolsa, sem sacola, sem sandálias, por acaso faltou-lhe alguma coisa? Eles responderam: Não faltou nada. Então Jesus lhes disse: Agora, porém, quem tem bolsa, pegue-a e faça o mesmo com a sacola. E o que não tem espada, venda. E o que não tem espada, venda a sua capa e compre uma. Pois eu lhe digo que é preciso que se cumpra em mim o que está escrito. E foi contado com os malfeitores, pois o que a mim se refere está sendo cumprido. Então eles disseram: Senhor, aqui estão 2 espadas. Jesus respondeu: Basta. Amém. Amém. Bom dia, Rê. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia, titia. Bom dia. Eu me comportei bonitinha essa noite. A mamãe até conseguiu acordar. Ai, que belezinha. Dormiu a noite toda. Ah, acordou só para mamar, mas a primeira noite que a gente. Ai, Senhor, a gente dormiu. Ai, Tre... está se acostumando com a casa nova. Ai, glória a Deus. Olha, deu até um sorriso para titia. Tá aí você e Jesus, Vivi? Hoje está eu e Jesus. Sabe que esses dias entrou Maria, entrou a mãe da Maria, entrou a minha manicure, a Fran, a Keila. Hoje eu não sei o que aconteceu. Acho que o pessoal dormiu. Choveu bastante, né? Choveu, é onde acho que a Fran serviu também na igreja, né? É, então. Mas ela tá entrando também? Tá entrando. Ah,
dia, tá entrando, tá lendo, deve ter perdido hora hoje. Ah, glória a Deus. Eu também estava muito cansada hoje, né? Meu carro deu problema ontem. Eu tinha a reunião do Start, eu tinha despedido de uma amiga da psicóloga lá do núcleo, que vai embora para o Rio de Janeiro. Eu fui até a metade do caminho, o carro estava muito ruim. Eu já tinha, o carro já deu sinais antes, né? O mecânico olhou, passou o aparelho, fez umas inversões, dava, vai, pode ir, não vai, não, o carro parar, não vai, pode ir, eu vi aqui, deve ser isso, talvez isso, amanhã a gente vê. E aí eu fui, mas na metade do caminho, na subida ali na Castelo, o carro não tem força, não tinha força. Nossa, Aí eu falei, não, seja, na hora eu assim, seja prudente. Depois eu vou voltar embora 11 horas da noite, meia-noite, falei, não. Aí eu estava pertinho do retorno, fiz o retorno. Aí eu falei, Lucas, estou voltando embora, o carro não tem condições. Na hora que é para subir, pisar, o carro não vai. O carro queria dar 60, 80. Eu estou voltando. Aí ele mandou, você está entrando em casa? Eu falei, todo. Ele veio aqui, passou o aparelho, que eu tinha feito umas inversões, e eu tenho um congresso hoje, né? Aí ele fez umas inversões, ele falou, mas cadê? A luz não está acesa. Eu falei, então, a luz acende, começa a piscar e para. Aí eu falei, dá uma volta no carro, né? Vai lá, dá uma volta no carro. Aí ele pegou, foi andar com o carro e falou, tem notícias boas, não. Aí falou, tem notícias boas, não. Daí ele pegou e falou, pode ser isso, e pode ser que entupiu o bico de cabeçote. Sujeira de gasolina ruim. ah, meu Deus. Porque enchi o tanque ontem, porque eu falei, vai dar certo, vai dar bom, enchi o tanque, acabou. Eu tenho congresso hoje lá em Bragança Paulista, 1 hora da tarde. Daí eu já acordei bem cansada, falei, não, vou lá, vou fazer o devocional, o pessoal está esperando, não tá, falei, vamos fazer o devocional, vamos gravar. Amém. Eu estou muito, esses dias eu estou muito com uma passagem bíblica, que ela está muito forte para mim, e hoje eu estou nela. Né? Eu estou exatamente nessa passagem, que é a passagem que está em Êxodo 33:15. Ele fala para Moisés, vai na frente, né? Moisés fala para ele assim, se a tua presença não for conosco, não nos envie. Se o Senhor não for comigo, então eu não for. Estou aqui. É sobre isso. Fala para eu ir para Bragança Paulista. Se a pessoa vir comigo, estou aqui. Só que o Congresso de Bragança, para mim, é um congresso muito importante, porque é uma discussão sobre psicologia e fé. É um grupo de médicos, psicólogos, que vão falar sobre psicologia e fé. Por que os psicólogos não podem falar sobre religião? Pode sim, tem que falar. E aí, olha Satanás não querendo deixar eu ir. Olha, Demais, né? mas você não consegue outro carro, Vivi? Então, até posso ser, é que meu marido está fazendo Uber com o carro dele, né? E o congresso é hoje e amanhã. Então, eu tenho que levar o carro agora cedo para ele, né? Ele vai ver se consegue uma peça lá para trocar, para ver se é isso, você vai passar uma outra máquina também. Então, e o congresso é 1 hora da tarde, eu tinha que sair daqui umas 11. Então, eu não sei ainda o que eu vou fazer. Eu vou ver, vou consultar preço de Uber também. Vou ver. É, vai dar certo. O carro do Juan até está aqui, mas ele está na Suíça. Aí eu acho chato pegar o carro dele, né? Mas vamos ver. Deus vai direcionar. Se for para você ir, vai dar bom. Não, e vai dar. Se for para Deus ir comigo, vai dar certo. Vai dar certo. Amém. Deixa eu comentar aqui. Agora eu estou falando Lucas 22. Deixa eu fazer um comentário dele, já está gravando. Depois depois eu continuo falando, tá? Você vai ler qual agora, o próximo? Eu ler Lucas 22. O próximo vai ser Gênesis 39. Ah, eu vou abrir aqui para ler com você. Tá. Qual a meditação, a reflexão que eu faço aqui de Lucas 22, né? De um lado, a gente tem corações que clamam. Do outro lado, a gente tem Jesus que se entrega. Falando de Judas e de Jesus, né? Judas está lá clamando entregar Jesus. Mas Jesus está ali se entregando para morrer na cruz. Alguns líderes, eles planejam ali, né? Prender Jesus. E ele prepara a mesa, enquanto Judas planeja a traição. É muito doido, né? Porque a gente fala assim, nossa, Jesus está preparando ali o banquete, né? Uma ceia com eles ali, e tem um ali preparando a traição, preparando ali trair Jesus. Né? Jesus, imagina se Jesus viveu isso, imagina se nós não vivemos, né? Jesus reparte pão. Isso nos ensina que mesmo quando o céu já sabe da dor que vem, Deus ainda escolhe amar até o fim. Por isso nós também temos que escolher amar até o fim. Jesus celebra a Páscoa, sabendo que será negado,
que será traído, que será abandonado. E ainda assim ele diz, desejei ansiosamente comer esta Páscoa com vocês. Ele desejava celebrar essa Páscoa. Ele sabia, não, ele sabia o que ia acontecer, mas ele desejava. E Pedro afirma que nunca o abandonaria. Mas Jesus conhece a sua fraqueza. E mesmo assim, sabe que Pedro vai rejeitar. E mesmo assim, Jesus intercede por Pedro. E Jesus declara, eu orei por você, para a sua fé. Porque sua fé não se desfaleça. Gente, isso me emociona. Imagina, Jesus orou por Pedro. Jesus intercedeu por Pedro. Que coisa mais linda, né? Talvez hoje nós estejamos com a nossa fé assim. Talvez nossa fé possa desfalecer. E entre a força e o medo, entre a fidelidade e as falhas, será que a nossa fé ela desfalece? Será que no momento de fraqueza ela desfalece? Mas Jesus continua olhando para nós, não com condenação, mas com intercessão. Ontem eu estava conversando com a estagiária nova lá, e a gente no fechamento, tal, de fechamento para esse mês, né, porque saiu as duas funcionárias, entrou duas novas, e aí elas não sabiam nem fazer, e eu fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu tive uma estagiária por 2 anos, a fixa, né? Então, eu não fazia, ela fazia, eu falava, eu fazia, porque ela olhos fechados, pegava certinho. E eu tive que resgatar esse conhecimento aí. E aí, há 2 dias ali, a gente mudou, antes dias foi até 10 horas da noite, ontem, conseguimos fazer. E eu falei, eu vou para São Paulo agora, né? Ela falou assim, nossa, dá para ver que você está pesado. E eu falei assim, mas ela falou, não tem como ficar? Eu falei, não tem. Aí eu falei, mas não tem problema. Eu tenho um copiloto. Aí ela riu, né? Ai, que bom que alguém vai com você, né? Ela falou, quem vai com você? Eu falei, o Senhor, ele vai do meu lado direito. Ele vai sentar do meu lado. Ela riu, né? Eu falei, eu nunca dirijo sozinho, o Senhor está sempre comigo, né? E é sobre isso, é sobre a gente ter fé, mesmo no momento de dificuldade. O que eu acredito, né? O diabo quer me parar, quer me colocar diante de algumas tribulações, né? Tipo, ele está ali provocando minha reação. Ó, peraí, vou dividir o GC. Ó, peraí, agora você não vai conseguir no start, tá? O que você mais gosta de fazer, que é ir lá dar aula para aquelas pessoas que aceitaram Jesus, quero te parar, não vai fazer. Ah, vai ter a reunião das psicólogas do MOOC, vocês estão lá em oração, não vai. O congresso, sexta e sábado, 2 dias falando de Jesus, profissionais da área falando de Jesus. Vai ter louvor, na programação tem louvor, tem pregação, tem momento de oração na programação, e eu, meu Deus, vai ser incrível. Né? E ele quer me parar. Mas o inferno não pode prevalecer aquilo que o Senhor já determinou. E como eu sempre falei, né? Eu até falei para o Lucas, escrevi para o Lucas, né? O meu carro é consagrado ao Senhor. Né? Então, assim, eu escrevi para o Lucas, não, escrevi lá para a reunião do Start. Que lá na reunião do Start está a pastora Adriana, a pastora Lola, e a pastora Lola é super exigente. E eu fui mostrando, dando foto, eu fui explicando. Falei, gente, estou voltando, metade do caminho, estou voltando, mas por vez de voltar, o carro está muito ruim. Estou voltando. E aí, depois, aí eles marcaram outra reunião para quinta-feira que vem. Aí eu falei assim, gente, quinta-feira eu dou aula. Eu mudei a reunião a aula dessa semana para poder estar com vocês. Mas o carro não me ajudou. Mas o meu carro ele é consagrado ao Senhor. Amanhã o mecânico vai mexer. Então, ele está suspeitando aí de vir de cabeçote, mas em nome de Jesus não vai ser. Né? Que vocês possam orar por isso também. Então, é isso, né? O meu carro pertence ao Senhor, está nas mãos dele. E nós estamos sempre pedindo ao Senhor, né? Que o nosso coração ele não oscile, mas que o Senhor permaneça fiel, para que ele possa nos ensinar a vigiar, a confiar, a permanecer nele. E que nós não dependamos da nossa força, mas dependamos da graça dele. E que nós não sejamos como Pedro. Que a nossa fé ela não desfaleça, mas que a nossa fé seja firmada na rocha. E que o Senhor possa orar por nós também, para que a nossa fé seja sustentada por ele. Amém? Vai lá, Rê, 39. Amém. Peraí. E Roberta, dormindo, aproveitando a bateria? Não, ele está aqui, está ouvindo também. Fala bom dia. Bom dia, Vivi. Bom dia! Tudo bem? Deus, tudo bem.
Paz de Jesus. A paz do Senhor Jesus. Vamos lá. Voltou? Rê. Oi, Vivi, voltou. Voltou, né? Voltou. Não, a gente apertou sem querer, caiu. Ah, tá, não tem problema. Vai lá. Tá me ouvindo bem? Eu tô ouvindo bem. Tá. José na casa de Potifar. Quando José foi levado para o Egito pelos negociantes ismaelitas, eles o venderam a Potifar, um oficial egípcio. Potifar era capitão da guarda do faraó, o rei do Egito. O Senhor estava com José, por isso ele era bem-sucedido em tudo o que fazia no serviço da casa de seu senhor egípcio. Potifar percebeu que o Senhor estava com José, ele dava sucesso em tudo o que ele fazia. Satisfeito com isso, nomeou José seu assistente pessoal e o encarregou de toda a sua casa e de todos os seus bens. A partir do dia em que José foi encarregado de toda a casa, de todas as propriedades de Potifar, o Senhor começou a abençoar a casa do egípcio, por causa de José. Tudo corria bem na casa, e as plantações, os animais prosperavam. Assim, Potifar entregou tudo o que possuía aos cuidados de José, e tendo-o como administrador, não se preocupava com nada, exceto com o que iria comer. José era um rapaz muito bonito, de bela aparência, e logo a esposa de Potifar começou a olhar para ele com desejo. Venha e deite-se comigo, ordenou ela. José recusou e disse: Meu senhor me confiou todos os bens de sua casa e não precisa se preocupar com nada. Ninguém aqui tem mais autoridade que eu. Ele não me negou coisa alguma, exceto a senhora, pois é mulher dele. Como poderia eu cometer tamanha maldade? Estaria pecando contra Deus. A mulher continuava a assediar José diariamente, mas ele se recusava a deitar-se com ela. Certo dia, porém, quando José entrou para fazer seu trabalho, não havia mais ninguém na casa. Ela se aproximou, agarrou pelo manto e exigiu: Venha, deite-se comigo. E José se vencilhou e fugiu da casa, mas o manto ficou na mão da mulher. Quando ela viu que José tinha fugido, mas que o manto havia ficado na mão dela, chamou os seus servos. Vejam, disse ela, meu marido trouxe esse escravo hebreu para nos fazer de bobos. Ele entrou no meu quarto para me violentar, mas eu gritei. Quando ele me ouviu gritar, saiu correndo e escapou, mas largou seu manto comigo. Ela guardou o manto até o marido voltar para casa. Então contou-lhe a sua versão da história. O escravo hebreu que você trouxe para nossa casa tentou aproveitar-se de mim, disse ela. Mas quando eu gritei, ele saiu correndo e largou seu manto comigo. José é preso. Ao ouvir a mulher contar como José a havia tratado, Potifar se enfureceu. Pegou José e o lançou na prisão onde ficavam os prisioneiros do rei. E ali José permaneceu. Mas o Senhor estava com ele na prisão e o tratou com bondade. Fez José conquistar a simpatia do carcereiro, que em pouco tempo encarregou José de todos os outros presos e de todas as tarefas da prisão. O carcereiro não precisava mais se preocupar com nada, pois José cuidava de tudo. O Senhor estava com ele e lhe dava sucesso em tudo o que ele fazia. Amém. Amém. Ó a serpente aí. Ó a serpente, né? A mulher aí com a serpente. E a nossa devocional hoje, ele fala, né? O título traz estratégias bíblicas, mas ele traz a passagem de 1 Pedro, né? Que fala: do mesmo modo, mulher, sujeitem-se aos seus maridos, a fim de que se eles não obedecem à palavra, sejam ganhos sem palavra, pelo procedimento de suas mulheres, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. Não foi a conduta dela. A conduta dela não foi, né? Respeitosa. Fala que vai falar para a gente aqui de José que estava em um lugar que ele não escolheu, longe da família, porque ele foi vendido pelos irmãos, longe das promessas visíveis, né, servido em uma casa que não era dele. Mesmo assim, o texto ele se repete uma frase muito poderosa, que é: o Senhor era com José.
Mesmo se José passando todas essas coisas, o Senhor ainda era com José. José prospera não porque o ambiente era favorável, mas porque a presença de Deus o acompanhava. Porque ele nunca se viu sozinho, nunca se viu abandonado, nunca se viu deixado por Jesus. Jesus sempre estava com ele, Deus sempre estava com ele. Quando a tentação chega, ele não vem de fora apenas. Essa tentação ela pode chegar. E muitas vezes ela vem do lugar onde José agora vive. Não era uma tentação que está vindo de fora, é do lugar onde ele vive. Mas ele responde com uma frase que revela o caráter dele. Como poderia eu fazer tamanho mal e pecar contra Deus? Você tem guarda do seu marido. Depois fala, como é que é seu marido deitar com você? Não. Ele perde a reputação, ele perde a posição, ele perde a liberdade, mas ele não perde o caráter, ele não perde a integridade dele. José ele nos ensina que o caráter não é o que fazemos quando somos vistos por todas as pessoas, mas sim o que damos a Deus quando ninguém aplaude. A Bíblia fala de Jesus, que o carro é consagrado a Jesus, mas como será que a Viviane é quando o carro dá problema mesmo? Como será? Será que fica bravo, revoltado, blasfema? Eu não. Eu, na hora que eu senti o carro ontem que não estava indo, me veio assim, seja prudente, pronto. Pronto, agora que é cedo. Que era o quê? 7, 8 horas, 7, 8 horas. E na hora eu fiz o retorno, voltei. E voltei de boa. E aí eu repeti a palavra, Senhor, se o Senhor não for comigo, não faz sentido eu ir. Esse carro é teu. E voltei. Voltei, mandei mensagem pro Lucas, o Lucas veio aqui, olhou o carro, de boa. Aí a hora que o Lucas falou, pode ser bico de cabeçote que entupiu por causa da sujeira. Igual quando aconteceu aquela vez lá na Ford. Na Ford esfarelou a correia dentada e entupiu os bicos. Aqui pode ser que tenha entupido um bico por causa da sujeira de gasolina ruim. Eu falei assim para ele, meu carro é consagrado ao Senhor, em nome de Jesus não vai ser isso. E está nas mãos dele. E se for também, porque era a vontade dele. Então, assim, não sou, gente, eu não sou o contrário do que vocês estão vendo aqui. Não sou o contrário disso. E José, ele era assim. Ele era, porque mesmo na hora da tribulação, ele ainda assim consagrava tudo ao Senhor. Mesmo na prisão, a Bíblia diz novamente que ele fala, o Senhor era com José. Deus não abandonou José no processo. Ele estava apenas preparando o lugar do cumprimento. Talvez a gente esteja sendo fiel em um lugar invisível, em um lugar injustamente acusado, né? Justamente ali as coisas que vão acontecendo, que a gente está esperando algo que ainda não chegou, vai acontecer. Jesus é conosco. E ele honra quem escolhe permanecer fiel. O Senhor sabe que eu estava no horário para ir para lá, que eu já tinha mandado, só está confirmada a reunião mesmo, estou saindo de tudo. Estava tudo programadinho. Mas alguma coisa não quis que eu fosse. Seja coisa maligna, ou seja de Deus, eu obedeci o que o Senhor mandou fazer. E está nas mãos dele. Se for para o congresso hoje, um congresso que fala sobre Deus e psicologia, eis-me aqui. O congresso está pago. Eis-me aqui. Então, está nas mãos do Senhor. E a gente tem que fazer isso, né? E tudo dá glória. Ganhou, glória a Deus. Perdeu, glória a Deus. É a vontade do Senhor. Gente, nós oramos ontem de manhã aqui para o fechamento. Chegamos lá ontem, quando era que meio-dia, o fechamento estava pronto. Tinha dado certo, mas tinha lá um pouquinho mais, eu acho. Eu tinha que fazer a nota, fiz a nota depois da 1, 2 horas. 2 horas estava pronto. Então é isso. Então, assim, quando a gente entrega tudo no Senhor, sem imaginar se não vai dar certo, você vai dar certo sim. Por que vai dar certo? Porque o Senhor é com a Viviane, o Senhor é com a Renata, o Senhor é com o José, o Senhor é com o Roberto, o Senhor é com o Samuel. Nós oramos pelo Samuel ontem de manhã. Ontem de manhã foi eu que conduzi oração, oramos por todos, oramos por Samuel, oramos pelo soninho do Samuel. E olha que lindo, né? Samuel dormiu, essa noite nós dormimos. Acordou só para mamar, mamou e dormiu de novo. Glória a Deus por isso. Então, o Senhor é com a gente o tempo todo. Quer comentar? Ele vivia, além dele dormir, ele não chorou nada.
Nada, não chorou nada, coloquei ele do lado. Conversar com a Fran, não lembro quem estava ontem, Fran, Marielle, Keila estava ontem também. Se você conversar, você falava de orou por ele. Olha Amém. aí. Amém. Aí, neném, glória a Deus. Vamos para Salmos, Salmos 39. Salmos 39. Vou ler aqui, tá? A vaidade da vida. A não ser que o Beto queira ler. Não, Vivi, pode ler. A gente tá ouvindo. Eu disse comigo mesmo: guardarei os meus caminhos, para não pecar contra a língua. Porém, mordaça minha boca, enquanto os ímpios estiverem na minha presença. Emudeci em silêncio, calei a respeito do bem, e a minha dor se agravou. O coração me ardia no peito. Enquanto eu meditava, um fogo se acendeu dentro de mim. Então eu disse em voz alta: Senhor, dá-me a conhecer o meu fim e qual é a soma dos meus dias, para que eu reconheça a minha fragilidade. Deixe, deixe os meus dias o cumprimento de alguns palmos, a tua presença. O prazo da minha vida é nada. Na verdade, todo ser humano, por mais firme que esteja, é pura vaidade. Aí eu escrevi aqui, brevidade, é pura brevidade, nós somos passageiros. De fato, o ser humano passa, com uma sombra em vão, se inquieta. Amontoa tesouros e não sabe quem ficará com eles. E eu, Senhor, que espero? Tu és minha esperança, minha confiança. Livra-me de todas as minhas iniquidades. Não permitas que os insensatos zombem de mim. Emudeço, não abro os lábios, porque tu fizestes isso. Tira de sobre mim o teu flagelo. Pelo golpe de tua mão estou perecendo. Quando castigas alguém com repreensões por causa do pecado, destróis nele, como traça, o que tem de precioso. De fato, o ser humano é pura vaidade. Ouve, Senhor, a minha oração. Escuta-me quando grito por socorro. Não fiqueis insensível às minhas lágrimas, porque sou forasteiro diante de ti. Peregrino como todos os meus pais o foram. Desvia de mim o olhar para que eu tome alento, antes que eu passe e deixe de existir. Aí eu tenho algumas anotações aqui, amém? Eu tenho algumas anotações aqui nessa estrofezinha final. Eu escrevi assim, ó, coloque seu olhar no céu. E aí, onde estava a vaidade, eu botei brevidade, brevidade da vida, confio no Senhor. Cuidado com palavras. Tem algumas anotações aqui. Logo no início, aqui, quando ele diz assim, eu disse comigo mesmo, guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua. Não sei se foi alguma coisa que ele falou, eu sei que eu marquei aqui, cuidado com as palavras. Palavras têm poder, a gente já sabe disso, né? Cuidado com as palavras que falam. Guardarei os meus caminhos para não pecar com a língua, não pecar com aquilo que eu falo. O Salmo 30, ele é o cântico, ele está aqui, né? É o mestre de canto Jedutum, Salmo de Davi. Ele é um cântico de alguém que conheceu a dor, mas também experimentou a restauração de Deus. Davi, ele começa reconhecendo que foi levantado por Deus, que foi consumido e que a morte não teve a última palavra sobre a vida da sua história, a história da vida dele. E ele lembra que o choro existe, mas o choro não permanece. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. A gente já, é uma frase, um versículo aqui tão famoso, né? O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. E isso vai nos ensinar que a dor, ela tem prazo, mas a promessa tem continuidade. Olha, né, e aí não tem como eu não lembrar da história da Keila, né? A dor, ela tinha um prazo. O sofrimento da Keila teve um prazo. Mas a promessa tem continuidade. A chegada do Caleb está próxima, daqui a umas 2, 3 semanas, Caleb está chegando. Né? Então, olha aí, a promessa sendo cumprida. Davi também confessa quando se sente seguro demais. Quando a gente se sente seguro demais, batendo no peito e tal, a gente também cai.
também cai. Quando Deus escondeu o rosto, ele se desesperou, né? Mas foi nesse lugar de quebrantamento que ele aprendeu a depender novamente, a depender do Senhor. Por isso que ele diz aqui, ó, tu és a minha esperança, vou trocar a esperança por confiança, tu és a minha confiança. Nós temos que confiar plenamente. E é nesse lugar que a gente aprende a ser dependente, é esse lugar que a gente aprende a confiar, né? Confiar no Senhor. Deus não apenas tirou o lamento, mas ele transformou em dança, em festa, não só em consolo, mas em restauração. Talvez a gente esteja aí passando por alguma dificuldade, alguma coisa, né? Talvez você ainda esteja na noite, mas o céu já preparou o amanhecer. O choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Porque amanhã ela representa a vida, ela representa um recomeço. Para mim, o melhor dia da semana é segunda-feira, porque eu tenho uma oportunidade nova de começar uma semana nova. Né? Ao amanhecer de segunda-feira, da glória a Deus, estamos começando uma nova semana, essa semana maravilhosa. Né? Então, cada amanhecer, cada vez que a gente acorda, que eu ouço o canto dos pássaros, eu agradeço ao Senhor, porque eu tenho a oportunidade de fazer um novo amanhecer. E tudo que aconteceu na noite, fica na noite. A alegria vem pela manhã. Por isso que eu creio. Agora de manhã, o mecânico vai resolver o problema do meu carro, e eu vou para a hora da dança. Né? Se for da vontade do Senhor, que eu esteja lá, falando de Deus, falando de psicologia, eu vou estar lá. Eu vou estar lá. Né? Porque o Senhor é aquele que olha para nós e conhece o nosso coração. Ele conhece os nossos desejos. Ele conhece tudo. Né? Então, assim, eu fico até pensando, né? Às vezes o choro de Samuel é para mostrar que vocês estão aqui, Senhor. O Samuel está chorando, né? Nós estamos acordados, mas nós estamos aqui te dando graças. Nós estamos aqui dizendo gratidão, gratidão, gratidão. E o Senhor vai nos testando, né? Gratidão, gratidão pelo choro. Gratidão porque ele é saudável. Né? Gratidão porque ele chora. A gente dorme nos intervalinhos, a gente dorme ali nos momentos. Porque a gente sabe que tudo isso também vai passar. Ele está crescendo 10 dias? Não, mais de 10 já, né? 12? 12 dias. 12 dias. Então, se ele está crescendo, conforme ele vai crescendo, ele vai dormindo mais. E daqui a pouco ele está correndo. E aí, daqui a pouco, não é mais dormir, eu não poder piscar. Não pode mais piscar. Né? Que aí, então, tem que estar de olho. A Cecília chega aqui agora, eu tenho umas tomadas que é na parede, mas é embaixo. Gente, por que o bichinho começa a engatinhar e tem que querer pôr o dedinho lá no buraquinho? Que ima é esse de engatinhar e querer pôr o dedinho ali? E agora tá tudo com fita. Tudo com fita crepe ali, as tomadinhas, né? Vou comprar os negócios, tudo com fita. Mas glória a Deus por isso. Glória a Deus, que agora a gente fica atento. Se tu vê uma sujeirinha no chão, quer pegar e comer. Né? Então, glória a Deus por isso, né? Então, é isso, são fases. A gente vai agradecendo ao Senhor por todas as fases. Então, não existem dificuldades na nossa vida que a gente não possa olhar para Deus e falar: amanhã o Senhor fará um novo dia. Amanhã o Senhor fará algo novo. E é isso, né? A gente tem que crer que Deus é esse ser que faz nos renova toda manhã, que faz um novo amanhecer, que traz os seus milagres. Cada amanhecer traz com ele os seus milagres. Milagre da vida, traz os seus milagres, sejam eles quais forem. Amém, gente? Amém. Glória a Deus, meu Deus. Amém. Vamos orar? Alguém quer orar? Pode orar, gente. Tá Acabou bom. de fazer dar um xixizinho aqui, molhou a roupa todinha, gente. Vou orar. Ai, coisa linda. Depois, vocês vão abrir a câmera para mim ver ele? Depois que parar a gravação? Abre sim. Enquanto isso, eu vou trocando ele aqui, peraí. Tá bom. Senhor, nosso Deus, nós te damos graças, Pai. Nós te damos graças porque o Senhor é bom. Porque a tua bondade, ela sempre prevalece e ela nos acompanha.
ela nos acompanha em cada amanhecer, ela nos acompanha no decorrer do nosso dia, ela nos acompanha à noite. Pai, de modo especial, eu te dou graças. Te dou graças por Senhor me dar sabedoria, entendimento, discernimento, de ouvir a tua voz e falar, seja prudente e volte. E eu te agradeço por ter voltado. O Senhor sabe o quanto meu coração queria ter ido, o quanto eu queria estar lá, quando eu sou o pastor Adriano, estaria conduzindo o pastor Adriano, maravilhoso. Né? O quanto, quando ele deu aula para nós no país, ele falou do tabernáculo, e a gente ficou apaixonada por aquela aula. A gente queria sentir, a gente queria estar lá, né, no Santo dos Santos. E o quanto o pastor Adriano fala com amor sobre o Senhor. Então, o Senhor sabe o quanto eu queria estar lá. Mas eu confio em Ti, eu confio na Tua providência, eu confio no Senhor. Por algum motivo, o Senhor me livrou, talvez, de algo muito pior. E eu te agradeço por isso. Pai, eu te agradeço por cada direcionamento. Eu te agradeço por cada oração. Eu te agradeço por cada dificuldade. Eu te agradeço, Pai, por sentir que o meu comportamento com as estagiárias está diferente. Pode ser a energia delas também. Eu te dou graças por ela, pelas duas pessoas calmas, duas pessoas que têm uma energia muito boa. Pai, eu te agradeço, eu te pedia por isso, eu te pedia por pessoas que fossem enviadas pelo Senhor. E eu sinto isso nelas. E eu te agradeço por isso. Pai, eu te agradeço por nós termos conseguido fazer o fechamento ontem, por ter enviado, por tudo ter corrido como deveria correr. Pai, que a tua presença, ela nunca se afaste de nós. E o Senhor, todos os dias, em todos os momentos, em todas as coisas que nós façamos, a gente possa sentir a tua presença. Que a gente sinta a tua presença em tudo que a gente faz. Seja no trocar de fralda do Samuel, seja no sorriso do Samuel, que a gente sinta a tua presença. Pai, nós te pedimos, fique conosco, abençoa a nossa vida, abençoa o nosso dia, abençoa os nossos pedidos de oração. O Senhor conhece todos os pedidos que nós temos feito. Pai, nós continuamos intercedendo pela Aline, pela irmã da Samara, Pai. Nós continuamos intercedendo pelo pai do Guto, que o Senhor possa vir por eles, o Senhor José Ferreira, que o Senhor possa vir sobre a sogra da Claudete, a Eurides, a Dona Maria, mãe da Claudete, que o Senhor possa vir sobre o Senhor José Tadeu, pai da Tânia, que está praticamente sem sangue, sem glóbulos vermelhos, que o Senhor possa vir sobre ele, Pai, que o Senhor possa vir sobre a Maria, que está lá em Caruaru, que ela consiga vender o apartamento lá, vender o carro, para que ela possa vir para São Paulo e fazer realmente a vida dela aqui em São Paulo. Mas que a presença do Senhor esteja com ela lá também. Nós te pedimos pelo pai da Maria, o seu José Paulo, pela dona Rosemary, a mãe dela, a sobrinha, a Mirella, os dois filhos, os dois filhos da Mirella, pai. O Miguel, que é o irmão da. Acho que o Miguel não é que é o Miguel, mas o Miguel, pai. Olhe por ele, olha pelo irmão da Maria. Que o Senhor possa, pai, vir e proteger todas essas pessoas. Vem com a tua provisão. Vem com cura sobre essas pessoas, pai. Vem com cura sobre eles. Pai, eu continuo te pedindo a tua proteção para o meu marido. Ele que começou esse segundo trabalho, como Uber em horário, depois do trabalho dele, para que a gente possa, ele possa honrar alguns compromissos pessoais dele, algumas necessidades que ele tinha, porque eu tenho certeza que o Senhor está mostrando para ele que ele tem capacidade de montar um novo negócio. E que tão logo passe o casamento, nós façamos isso, Pai. Nós façamos isso com a tua direção. Que o Senhor mostre o que é, o que o Senhor deseja, o que tem que ser. E assim será. Pai, que as bênçãos do Senhor continuem vindo sobre o Samuel, como nós oramos ontem pelo soninho do Samuel. Que o Samuel ele possa estar acordado de dia, ele possa encantar os pais, a murmuração dele, o resmungar dele, o solfejar dele, que ele possa alegrar os pais com o sorriso, com o banho, com a troca de fralda, com a mamar. Glória a Deus por isso. E que nos momentos de soninho dele, os pais possam sentir que eles também podem e devem descansar. Que essa família descanse no Senhor juntos, Pai. Que à noite, quando chegar a noite,
Samuel, a Renata e o Roberto, eles possam descansar. Como o Senhor disse na tua palavra, a noite foi feita para descansar. E quando chegar o cair da noite, o Samuel e os pais possam deitar e descansar. Que o Samuel acorde somente no momento de lavar, e que ele mame e ele volte a dormir. Que ele possa descansar, dormir o soninho, junto com o pai e a mãe, nesse momento, nessas horas da noite. E que cada dia, Pai, o Senhor fortaleça mais o soninho do Samuel. E que o Samuel, em breve, e isso vai acontecer, assim como aconteceu conosco, porque eu sei que vai acontecer com eles. Que os três durmam uma noite inteira, ininterrupta, a ponto dos pais acordarem assustados, porque dormiram e não acordaram para mamar. Mas é o Senhor falando, eu dei de presente essa noite inteira para vocês três dormirem. Agora, Samuel, pode mamar. E que eles possam sentir o teu cuidado, o teu amor no descanso. Que eles possam sentir o teu cuidado, o teu amor em cada refeição preparada pela sogra, pela mãe, por uma das avós. Que eles possam sentir o teu cuidado, a tua proteção em cada momento do dia. E que eles possam dizer, o Senhor é com Samuel, o Senhor é com a Renata, o Senhor é com o Roberto, assim como o Senhor foi com o José. Que eles possam sentir o teu amor, o teu cuidado. Pai, nós continuamos intercedendo por cada membro do GC, por cada pessoa do nosso GC, pela Claudete, pela Raquel, pela Alessandra, pela Maria, pela Keila, pela Jéssica, por todas as pessoas, Pai, por todas as pessoas do nosso GC. Eu não vou lembrar o nome de todos. Por aquelas pessoas que o Senhor ainda irá mandar, que o Senhor irá enviar para que nós possamos cuidar. Que as pessoas estiverem necessitadas de cuidado, de acolhimento, que elas possam estar conosco. A outra Jéssica, Pai, temos duas Jéssicas, que elas possam também ser cuidadas, amadas, protegidas, transformadas pelo Senhor. As duas Jéssicas ainda não são batizadas, Pai, mas que nós possamos ter sabedoria para conduzir e acompanhar elas no próximo batismo. Que elas façam batismo, que elas façam cure, que elas participem de tudo que a tua igreja prepara, para que elas possam estar no teu amor, para que elas possam estar na tua presença, para que elas possam ter a vida delas ressignificadas pelo Senhor. Pai, nós pedimos pelos nossos pastores, por toda a liderança, por todos os ministérios da nossa igreja. Nós te pedimos, Pai, pelo nosso pastor presidente, nosso pastor André Valadão, esteja com ele, guarda ele, livra ele de todas as acusações. O Senhor conhece o coração do teu filho. O Senhor conhece o caminhar do teu filho. O Senhor conhece o trabalho do teu filho. O Senhor conhece tudo que o pastor Márcio Valadão ensinou ao teu filho. E o quanto teu filho está sendo fiel. Que a tua presença seja com o pastor Márcio Valadão. Que a tua presença seja com cada membro da nossa igreja. Que a tua presença seja constante, seja o divisor de águas, seja abençoado. Que o Senhor possa estar cuidando de todos os ministérios, de todos os líderes, pastores ou não pastores. Que o Senhor possa estar guardando. Pai, nós intercedemos também pelos nossos supervisores, pela Gabriela, pelo Rodrigo, também pela Janaína e pelo Júlio. Cuida deles, Pai, capacita eles, fortalece a vida deles, a saúde deles, para que eles possam continuar na caminhada com o Senhor. Pai, que as bênçãos do Senhor recaiam sobre o nosso dia. Pai, eu entrego nas tuas mãos o meu carro, que seja feita a tua vontade sobre ele. O carro não é meu, o carro ele é teu. Que seja feita a tua vontade. E, Pai, mais uma vez eu te digo, se o Senhor for comigo para o congresso lá em Bragança Paulista, eu irei. Se o Senhor não for comigo, eu não vou. Eu só vou nesse congresso se o Senhor for comigo. Se o Senhor se alegrar, se for da tua vontade, me acompanhar nesse congresso. Se for para nós estarmos lá, juntos, eu vou. Eu sei que tudo vai dar certo com o carro. Se não der certo nada com o carro, porque não era para eu ir. Por isso, Pai, eu te peço, fique conosco neste dia. Abençoa o nosso dia, dá-nos um dia leve, um dia tranquilo e um dia na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém?
Amém, amém. Bem, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Saúde, filha.